Este nosso mundo é um mundo de geração e morte, e aqui está destinado a terminar na realização de um livro. Esse livro é a Bíblia. Jesus, dizem-nos, é a testemunha fiel, o primeiro que ressuscitou dos mortos. Assim, consideramos esse personagem como um repórter divino, que simplesmente conta a história do cumprimento desta profecia. Todo mundo que experimenta as Escrituras é Jesus, todo mundo. Só existe Deus neste mundo, existe apenas o Senhor. A palavra Jesus e a palavra Jeová você pode simplesmente trocá-las. Não há nada além de Jeová, nada além do Senhor Deus Jeová. Assim, as Escrituras se desdobram no indivíduo, e aquele em quem elas se desdobram é simplesmente o relator divino. Ele conta uma história que é de infinita preocupação para o homem. Nem todo mundo vai acreditar, isso realmente não importa, mas ele conta a única história verdadeira do mundo. No livro de Zacarias, capítulo 12, eles olharão para mim, agora ouço o pronome, eles olharão para mim a quem traspassaram e lamentarão por ele. Veja a mudança no pronome, chorar sobre ele como chorariam pelo filho único, e chorariam como você choraria pelo primogênito. Zacarias 12 versículo 10. Agora, veja a mudança no pronome. Eles olharão para mim, a quem traspassaram, e então chorarão por ele. Bem, o mundo aceitou isso com esse espírito, e então você e eu somos ensinados a acreditar em algo externo que não seja Deus. O Senhor Deus Jeová é a única realidade no mundo. Não há outro Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E fora de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3, 11. Então, quando alguém vem testemunhar, então o mundo, porque ele testemunha, pensa que ele é isso. E não é isso de forma alguma. Ele é apenas uma testemunha da veracidade das palavras do Senhor Deus Jeová. Então alguém vem ao mundo e experimenta as Escrituras. Tendo experimentado isso, ele conta. Pois no volume do livro está escrito sobre mim, que eu experimentaria isso, como nos é dito no Salmo 40. No volume do livro, no rolo do livro, tudo gira em torno de mim. Versículo 7. E então, ele experimenta as Escrituras e as conta, e então as pessoas começam a adorá-las. E assim, eles olharão para mim, a quem traspassaram, e lamentarão por ele, aquele que cumpriu as Escrituras, e pensarão que ele é algo importante. Não há ninguém importante além de Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Posso lhe dizer que tudo nas Escrituras é verdade, mas tudo. A coisinha insignificante mais estúpida para a mente humana é toda a verdade. Então você entra em uma sinagoga, entra em uma igreja e vê tudo isso. Posso dizer-lhe que, por trás de tudo isso, não conhecido pelos padres, não conhecido pelos cardeais, não conhecido pelo Papa, não conhecido por nenhum deles, ainda é um símbolo de algo que é verdadeiro. Cada pequena coisa, se eles tirarem das Escrituras, é tudo verdade. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma carta que recebi hoje. Esta senhora me escreve esta história. Agora ela passou por todos os diferentes canais. Ela disse: Eu não fui batizada. Me apaixonei por um homem que era católico. Quando ele soube que eu não era batizado, bem, isso para ele era simplesmente, impuro, então tive que ser batizado. E então, antes de tudo, antes de conhecê-lo eu era batista, e depois me tornei presbiteriana, e depois me tornei uma cientista cristã, e então me tornei unidade, e ela mencionou todos esses ismos. Mas quando o conheci, ele achou que eu deveria ser batizado, então fui para a Igreja Católica e fui batizado, e então comecei a receber todas as instruções. Agora, isso foi em 1963, isso aconteceu.
Ela não me diz exatamente como isso culminou, se é que chegou a acontecer. Ela o ama muito e só fala bem dele. Independentemente do que aconteceu, ela só fala bem daquele por quem estava apaixonada, que queria que ela ficasse limpa ao ser batizada. Ela disse: depois de fazer o treinamento na Igreja Católica, tive um sonho. Seguindo esse sonho, eu simplesmente não conseguia levar adiante o que eu via no mundo católico, não conseguia. Mas aqui estava o sonho. No meu sonho, eu sabia que estava prestes a ver algo que era muito, muito, muito importante. Eu estava prestes a ver o Santo dos Santos. E aqui eu vi um pequeno objeto, de 10 por 24, erguido como seria, digamos, um templo ou uma tenda. Chame-o de tenda, pois a palavra tenda e tabernáculo são a mesma coisa nas Escrituras. Exatamente como algo levantada como uma tenda, coberta com um pano preto. E então, o pano se abriu, o pano externo se abriu, e então eu vi dentro do mesmo pano preto. Então ela se separou e, atrás dela, quando olhei para dentro, havia uma caixa de cinzas. Então, o que eu consideraria o que você veria em um boticário, a loja de vasos onde o boticário misturaria nesse pote. Você poderia chamá-lo de jarra, chamá-lo de xícara, chamá-lo de cálice, chamá-lo do que quiser, mas exatamente o que você veria algum químico usando para misturar. E lá estava ele. E então, um osso, um morto, osso morto. Aqui, uma caixa de cinzas, um cálice e um osso. E aqui, vou ver o Santo dos Santos. E quando aquela cortina negra se abriu, é isso que estou vendo, e não estou vendo nada além da morte. Cinzas, estou vendo um osso morto, e esse cálice, essa taça, essa mistura de boticário. E aqui. Então acordei completamente confuso. O ano era 1963, o mês era abril. Não falei com meu padre, que estava me treinando, porque eles dizem para esquecermos todos os sonhos. Você não entende os sonhos, esqueça os sonhos, esqueça-os completamente. Mas falei com uma amiga minha, que era católica, e ela disse: bem, veja, quando temos um funeral de uma grande pessoa como um rei ou um cardeal, então você tem isso no altar. Apenas para alguém que é ótimo, como um rei. Então ela disse. Naquele mesmo ano, mês de novembro, nosso presidente foi assassinado e eu pensei, bem, era isso, como uma profecia. Posso dizer-lhe que não tem nada a ver com o assassinato de qualquer Kennedy ou de qualquer outro ser neste mundo. Ela estava vendo a realidade. Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Não é uma coisinha como um presidente, chamado Kennedy, ou chamado Stalin, ou chamado Rainha Elizabeth, ou qualquer outro. Eu usaria a palavra lixo neste mundo. Quero dizer isso. Eles são simplesmente pequenas coisas, pequenos personagens de uma peça. Aquele que esta noite desempenha o papel de rei não difere daquele que engraxa os sapatos. Ela estava olhando diretamente para a essência, como nos foi dito em Zacarias. Essa história é contada para você no Antigo Testamento, a história da arca. Atrás disso, leia no Novo Testamento no capítulo 9 de Hebreus. Atrás da cortina, a segunda cortina, o que você vê? Você vê a vara de Arão que floresceu. Hebreus 9 versículo 2, 5. Aquele osso que ela viu é a vara de Arão. Atrás disso você vê tudo, é a morte. Deus morreu para que eu pudesse ser vivificado. A menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Blake. Portanto, é o mistério de uma semente caindo na terra, e este corpo é a terra, este é Adão, e deve morrer para ser vivificado. O poder criativo de Deus enterrado em mim.
E esse poder criativo enterrado em mim deve morrer, como toda semente. O mistério da vida através da morte. Então a semente morre e produz o que quer que tenha deixado cair essa semente. Então Deus desistiu? Bem, todos os fins devem suportar o tipo que os abandonou. Isso é fundamental nas Escrituras. Todos os fins devem ser fiéis à origem. A origem é Deus? Tudo bem, o fim é Deus. Uma macieira deixa cair uma pequena semente, então o fruto deve ser uma maçã. Não importa o que o deixe cair, ele surge conforme sua espécie. Deus deixou cair sua semente em mim, que é o seu poder, então quando ela sai de mim, então tem que ser Deus. E eu sou a terra vermelha, chamada Adão. Ele deixa cair sua semente em mim. Então ela abre a cortina e vê atrás da segunda cortina, como foi dito no capítulo 9 de Hebreus, e ela vê a vara de Arão. Essa vara é minha própria medula espinhal, que um dia brotará e produzirá esse quadro fantástico que foi profetizado no início. Então quem é Jesus Cristo? Uma testemunha, a primeira, e todo aquele que testemunha a verdade das Escrituras é Jesus Cristo. Jesus Cristo é simplesmente o poder de Deus, o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, e você não pode separar o poder de Deus de Deus. Então ouça o capítulo 12 de Zacarias. E eles olharão para mim, ouça o pronome, olharão para mim, a quem traspassaram. Agora muda da primeira pessoa para a terceira pessoa. Eles olharão para mim, a quem traspassaram, e então chorarão por ele. Então alguém vem ao mundo, o repórter, e conta o que aconteceu com ele. E de repente, o mundo faz dele um pequeno ídolo. Ele não teve nada a ver com isso, é tudo Jeová. É tudo Deus se revelando em nós. Então, por que fazer de alguém em quem isso se desenrola um ídolo? Ele é apenas um repórter. Ele é um repórter divino, contando ao mundo a história de que as Escrituras são verdadeiras. Portanto, não importa o que aconteça no mundo. Eu lhe digo, isso vai se desenvolver em você. Cada palavra das Escrituras será verdadeira e você a receberá em visões, em todos esses sonhos maravilhosos. E então, de repente, tudo se desenrola em você, e tudo o que é dito nas Escrituras de Jesus Cristo você experimentará, portanto você é Ele. Jesus Cristo é apenas o poder e a sabedoria de Deus que foi sepultado no homem, que é o próprio Deus. E assim, a menos que eu morra, isto é Deus falando, você não pode viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Então vira cinzas. Como você pode virar cinzas e um osso morto e ainda assim sair disso? Leia Ezequiel, como os ossos mortos ganharam vida novamente. Ezequiel 37 versículo 11. Esta é a história. Não há nada além dessa história no mundo. Então eu digo para você experimentar, testar. Não posso provar o que experimentei, mas posso lhe dizer como provar que você tem esse poder, e você tem o poder simplesmente assumindo que é o homem que gostaria de ser agora neste mundo. Se você não vacilar e for fiel a essa suposição, você se tornará isso. Cada ser neste mundo que possa desempenhar um papel igual ao necessário para tornar isso realidade em seu mundo, desempenhará esse papel, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Você não precisa pedir permissão a ninguém para jogar. Você se atreve a presumir que eu sou. E você escolhe. Você quer riqueza, quer fama, quer isso, faça o que fizer. E o mundo é apenas você mesmo empurrado para fora. Só existe Jeová, só existe Deus, portanto, todos os que puderem ajudar no nascimento dessa suposição irão ajudar, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Prove isso. Prove isso primeiro, e você acreditará no que eu lhe conto sobre esta história fantástica, onde Deus realmente desperta em você e você é Ele,
e não há nada além de Deus. Então, quando saímos, somos filhos de Deus, todos nós filhos de Deus. E são necessários todos os seus filhos para formar o Pai. Todo mundo vai sair. Independente do seu sexo. Esqueça o sexo. É só por esse mundinho onde estamos divididos por esse motivo. Mas no final todos nós despertamos, todos despertamos como Deus. Então aqui estamos vivendo em um mundo de geração e morte. Este mundo existe para terminar no cumprimento de um livro, e esse livro é a Bíblia. Cada palavra será verdadeira, então não acrescente nem tire nada, deixe como está. Quando você lê todos esses comentários. Agora, hoje, eu estava lendo esta passagem. E aqui, a versão King James usará o pronome correto e eles usaram o pronome eu. Então eu virei, porque eu tinha passagens paralelas, e fui para a versão padrão revisada, uma tradução maravilhosa. Eles não conseguiram, esses estudiosos, usar o que é dito ali mesmo em hebraico e eles tiveram que mudar isso para ele. Fazia sentido para o estudioso. E então, eles agora traduzem. E olharão para aquele a quem traspassaram e ainda assim o hebraico é eu. Não tem nada a ver com ele. Estou com piercing. Só existe eu sou. Não há nada sobre ele. Eu sou. Vá e diga-lhes. Eu sou o Senhor seu Deus. Quando te perguntarem quem te enviou, basta dizer eu sou, esse é o nome. Êxodo 3 versículo 14. Leia as palavras em todo o Apocalipse. Eu sou aquele que é, que foi e que há de ser. Aqui está esta história fantástica, uma história de redenção, personificada como pessoa. Porque, Deus sendo homem, Deus é homem. Posso te dizer, ele é um homem. Então, quando você está na presença desse ser infinito que é Deus, amor infinito, é o homem. Porque ele é homem, cada qualidade de Deus deve ser personificada. Se for horror, é preciso um homem para expressá-lo. Se for amor, é preciso que o homem seja seu agente. Se for ódio, cabe ao homem ser seu agente. Tudo é Deus, portanto, tudo é homem. Pois Deus é homem. Não deixe ninguém lhe dizer que não é homem. Digo-lhe que sei por experiência própria que Deus é um homem, e não uma força impessoal, como uma coisa estranha que se move pelo mundo. Não. Deus é homem, amor infinito. Quando você está na presença deste ser infinito, o ancião dos dias, tudo é amor. Todos os seus atributos devem ser personificados e é preciso um homem para expressar todas as qualidades de Deus. Então, se você é um ser odioso, tudo bem, então o ódio deve ser expresso através do agente de um homem. Então eu digo, aqui nesta foto maravilhosa, ele disse: Eu sou aquele que é, que foi e que será. Então aqui está esta maravilhosa história de redenção, personificada, e é chamada de Jesus Cristo, porque ele realmente a experimentou. Ele, digo agora, porque gostaria de falar de você. Você experimenta isso? Espero que você faça. Eu sei que nesta audiência esta noite já experimentamos quase tudo. E aqui nos é contada nesta história, quando chega ao mundo leva apenas 3 anos e meio. O drama eterno é comprimido em 3 anos e meio. Conforme nos foi dito no livro de Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, vezes 2 e metade de um tempo é 3 anos e meio. No livro de Apocalipse, 1260 dias, são 3 anos e meio. Em Apocalipse fala de 42 meses, bom, são 3 anos e meio. E aqui encontramos tempo, tempos e metade de um tempo. Então quando o drama começa a se desenrolar dentro do homem, essa história eterna leva apenas 3 anos e meio.
Somente quando a eternidade invade o tempo é que realmente encontramos o verdadeiro significado da vida no tempo. Para que estou aqui? Para ser morto amanhã em batalha? Para ganhar US$ 1 milhão? Para ficar famoso? Ser desonrado? É esse o propósito? Não. Isso continua. Isso é escravidão. Então, a eternidade desce, e a eternidade é para sempre, está sempre acontecendo, desce sobre o homem a partir de dentro do homem. Porque acima e dentro são iguais. De repente, a eternidade desperta no homem e é comprimida em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio todo o drama acabou. E ele agora conta sua história. Bem, quem conta a história para o mundo? Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a personificação do cumprimento das Escrituras. Eu vim para cumprir a Escritura, como nos é dito no capítulo 22 de Lucas. Versículo 37. É para isso que vim. E começando por Moisés, na lei, e nos profetas, e nos salmos, interpretou-lhes o que lhe dizia a respeito em todas as Escrituras. Lucas 24 versículo 44. Pois no volume do livro está escrito a meu respeito. Salmo 40 versículo 7. E assim, aquele em quem as Escrituras se revelam é simplesmente Jesus Cristo, não há nada além disso. Mas Jesus Cristo é simplesmente a testemunha. É o Senhor Deus Jeová a causa de tudo. Então ele, a testemunha, quando cumpre, foi Deus quem se enviou, então, no final, ele é o Senhor Deus Jeová. Você entendeu? Este é o grande mistério. E você está destinado a cumprir as Escrituras. Todo mundo está. Enquanto isso, você joga totalmente. Você quer ser famoso? Tudo bem, ouse presumir que você é. Essa suposição é um ato de fé. Pois sem fé não podemos agradá-lo. Dizem-nos que apenas 2 coisas desagradam ao Senhor Deus Jeová e uma é a ausência de fé em Eu Sou Ele. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. João 8 versículo 24. Então isso é algo que desagrada. A segunda é comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você diz que alguém é mau e que outro é bom, e você o julga de acordo com seus próprios padrões. Posso lhe dizer. Deixe-me citar Blake, que viu isso tão claramente. Em primeiro lugar, ele afirma: a eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. A ciência acabou de chegar a esse ponto. Isto foi escrito no século XVIII. Ele nasceu em 1757. Foi nesse século que ele escreveu que a eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, o que foi um ato de misericórdia. Agora, disse ele, por isso você pode ver que não considero que nem os justos nem os ímpios estejam em um estado supremo, mas todos em um estado em que caíram. Você cai em um estado de chamada justiça, de chamadas riquezas, estes são apenas estados nos quais a alma pode cair ao deixar o paraíso seguindo a serpente. E você pensa: por que ele deveria usar a palavra serpente? Posso lhe dizer que ele não poderia usar outra palavra. Leia o capítulo 6 de Isaías. Não poderia usar outra palavra. Isaías estava diante do trono de Deus, o que ele viu? E eu lhe digo por experiência própria que isso é tudo o que você pode dizer. A serpente. E assim o êxodo no mundo quando somos levados para fora deste mundo de tribulação, chamado mundo da morte, chamado Egito, chamado na Bíblia de Êxodo. Está sempre com sinais e maravilhas, e a serpente domina todo o sinal. Assim como Moisés nos levantou o sinal no deserto, isto é, a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então eu, o Filho do Homem, sou elevado da mesma maneira, assim como isso é feito nas Escrituras, tudo se desenrola em nós. Você é o livro.
Você é a Bíblia. A coisa toda está contida dentro de você. E você sai deste mundo de geração em morte cumprindo as Escrituras. Acredite em mim. Estou falando por experiência própria. Então, eles me perfuram e depois olham para ele e choram por ele. E não há ninguém lá, só existe Deus. Então estou perfurado, posso lhe dizer, e o piercing foi a coisa mais gloriosa do mundo. Você foi ensinado a acreditar que era a dor mais horrível. Não acredite. Estou lhe dizendo por experiência própria que a crucificação foi a coisa mais gloriosa do mundo. Minhas mãos eram vórtices, minha cabeça um vórtice, meu lado um vórtice e meus pés vórtices. E aqui, a estrela de Davi de 6 pontas, este Mogem Davi, simplesmente me perfurou, e todo o meu ser era simplesmente uma série rodopiante de vórtices. E que alegria! Quando ouvi a voz dentro de mim dizendo: deitei-me dentro de você para dormir e, enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei. E eu sabia exatamente o que ele ia dizer. Sonhei que sou você. Na verdade, ele está sonhando que é o ser que está falando com você. Ele está sonhando que é o ser com quem estou falando. E esta foi uma crucificação completa. Onde Deus se deitou. Ninguém lhe tirou a vida, como é ensinado no mundo. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de estabelecê-lo e o poder de levantá-lo novamente. João 10 versículo 18. Foi uma dedicação total sair deste mundo de morte. Agora ele disse: neste mundo vocês terão tribulações, quem não tem? Eu estou farto, você tem, mas, ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele lhe diz: eu venci o mundo, e ainda assim, aqui está ele falando com você no mundo. No entanto, eu venci o mundo, como nos foi dito no final do capítulo 16 de João. Eu superei isso, então tenha bom ânimo. Pelo que eu fiz você fará. Saí do Pai, não há nada além do Pai, o Senhor Deus Jeová, e vim ao mundo, novamente, deixo o mundo e vou para o Pai. Versículo 28. Agora, se o Pai está em você, como sou ensinado nas Escrituras, pois o nome dele é Eu Sou, você pode dizer Eu Sou e apontar para outro lugar. Você não pode. Não há ninguém fora de Deus, Eu Sou. Então ele está em você, o próprio âmago do seu ser é o Pai. Bom, se eu sair deste mundo e você simplesmente chorar, você se arrepende da minha partida, para onde eu fui? Então ele disse: não me segure, a Maria, pois ainda não subi ao Pai, mas vá até meus irmãos, que são vocês, e diga-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20 versículo 17. Então, se alguém parte e você não o vê mais fisicamente, ele sai do mundo que é visível para você, mas ele vai para o Pai, que é o seu Pai, e para o seu Deus, que é o seu Deus, para onde ele vai. Portanto, ele está mais próximo ao partir do que quando apareceu, tendo cumprido as Escrituras. Ele está muito mais perto. Na verdade, você não pode nem usar a palavra próximo, pois proximidade implicaria separação e você não pode separar-se do Eu Sou. Então, quando ele parte deste mundo, ele apenas retorna para o Pai e o Pai está em você. Então, a partir desse momento, e você se volta para ele, está tudo dentro de você. E todo aquele que cumpre as Escrituras está simplesmente cumprindo a grandeza do Pai em você. Torna-se cada vez maior e maior. Então, para onde ele iria se fosse para o Pai e o Pai estivesse em você? Portanto, não lamente a saída daquele que no momento é apenas professor, e você pensa que é ele. Ele não é isso. É apenas Deus. E então eles me perfuram e choram por ele. Pegue. Não leia apenas superficialmente. Você leu tudo. O pronome é importante.
A versão King James dá o e mantém-no vivo. O padrão revisado para torná-lo mais, eu diria, natural mudou o pronome. Mas, felizmente, eles deram na nota de rodapé o pronome verdadeiro. E aqueles que me traspassaram, bem, eles choram por ele como choram pela manhã pelo filho único, por um primogênito. E então, alguém sai e você pensa, meu senhor, ele é o importante, e você pode construir algum pequeno ícone, alguma coisinha, e fazer uma pequena imagem disso. Não é isso. Seu nome é sempre Eu Sou. E você nunca o encontraria até encontrá-lo por meio das Escrituras. Quando o Filho aparece diante de você e o chama de Pai, então você o conhece. E acontece que ele é o mesmo ser que está chamando você de Pai, e Eu Sou. Então ele está diante de você e o chama, Pai. Quando ele te chamar de Pai, você dirá Eu sou o Pai dele e ele é meu filho, e esse se chama Davi. Posso lhe dizer que não me importa o que o mundo lhe dirá, que ele é o Filho unigênito de Deus. Salmo 2 versículo 7. É simplesmente o seu poder criativo personificado. Porque, sendo Deus homem, cada atributo. E quando o seu poder criativo é levado à perfeição, e ele cumpre tudo completamente e vence a morte, Davi aparece. Pois Davi é o conquistador do mundo, de todo o vasto mundo, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele conquista tudo. Todos os inimigos de Israel são conquistados por Davi, e então ele liberta seu pai, como é dito no livro de Samuel. 1 Samuel 17 versículo 25. Ele liberta seu pai conquistando os inimigos de Israel. E então Davi está diante de você e ele te chama de pai, então você sabe quem você é. Então no final só existe o Senhor Deus Jeová, não há nada além disso. Eu sou o Senhor Deus Jeová, seu Salvador. E além de mim não há Salvador. Leia-o nos capítulos 43 e 45 de Isaías. Então, quando ele nasce, quem nasce senão Deus? Mas agora, não tome o testemunho e faça dele um pequeno Deus. Ele é apenas uma testemunha da veracidade da palavra do Senhor Deus Jeová. Ele testifica da verdade das Escrituras. E o homem fez dele um ídolo. Portanto, a palavra Jesus significa Jeová. É Joshua, é a forma anglicizada de Joshua. Jeová salva, é isso que significa. Então, quando alguém prova que esta salvação é verdadeira e então se torna uma testemunha, e então conta isso, e então aqueles que ouvem pegam o testemunho e fazem dele um pequeno Deus, eles estão adorando um Deus falso. Aceite o testemunho e continue na esperança de que você também se torne uma testemunha. Assim, no final, todos estão reunidos num só corpo, num só Espírito, num só Deus e Pai de todos nós, que está acima de todos, por todos e em todos. Que Deus é o Senhor Deus Jeová, nada mais. Então, esta noite, só nos restam mais dois, você pensa nisso e depois testa o poder de Deus neste mundo. Uma suposição de sua parte, se você realmente acredita, é a fé. Sem fé é impossível agradá-lo, como nos diz o capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Uma suposição é um ato de fé. Ouso assumir que sou o homem que gostaria de ser. Vou colocá-lo à prova. Venha testar você mesmo e veja. Então caminho como se fosse aquilo que gostaria de ser e então isso acontece no meu mundo. Bem, agora, outros podem ser fundamentais para que isso aconteça. Mas não elogie ninguém. Faça a coisa normal. Obrigado, obrigado, obrigado pelo papel que você desempenhou, mas não acredite nem por um segundo que eles foram causais, eles foram instrumentais, não foram causas. Eu não me importo com quem eles são neste mundo,
Todos que desempenham o papel para levar a efeito o cumprimento da minha suposição estão apenas desempenhando o papel que devem desempenhar com base na minha suposição. Então, se me atrevo a assumir, isso é um ato de fé que agrada a Deus. Então eu agrado assumindo que eu sou ou que você é ou que somos o que sei que todos gostariam de ser. Então, seguindo essa suposição, isso acontece. Mas agora, enquanto olho para toda a cena e vejo que aconteceu desta forma, daquela maneira, bem, agora, não pegue todas essas pequenas coisas e as elogie e as coloque como pequenos deuses que estão desempenhando seus pequenos papéis. Não, são apenas expressões do ser que você é quando ousou assumir. Portanto, não tome o poder criativo de Deus, que é personificado nas Escrituras como Jesus Cristo, e faça dele um Deus. Todos em quem as Escrituras se revelam são Jesus Cristo. Mas isso é apenas o desdobramento do poder de Deus, e o poder de Deus se desdobrando como Jesus Cristo, cumprindo as Escrituras, maravilhoso. Mas não se esqueça daquele que está perfurado. Quem é perfurado? Eu sou. Isso é Deus. Então, Deus no homem. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. A menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Agora, vamos entrar no silêncio. Ela estava prestes a ver o Santo dos Santos e não conseguia entender como isso poderia acontecer, pois ela não via nada além da morte. Ela abriu a cortina preta, ou seja, a cortina se abriu, e atrás dela uma caixa de cinzas e um osso morto, morto. Depois um cálice, só um copo que o boticário usava, o químico usava. Ela acordou confusa, porque lhe disseram: Você está vendo o Santo dos Santos. Esse é o santuário mais recôndito, onde atrás daquela cortina que se abriu está a arca de Deus. Aqui, atrás daquela cortina está a vara de Arão que floresceu. E aqui, tudo o que é essencial está lá, e você não vê nada além da morte. O mistério da vida a partir da morte. Deus morreu. E então você e eu despertamos como Deus. Na verdade, ele se esvazia, abdica de sua forma divina e se torna nós. Depois desta estranha viagem pelo Egito, que é o mundo, ele nos traz para fora, o nosso êxodo, por esta, eu diria, condensada, esta estranha história de salvação, durando apenas 3 anos e meio, estes 1260 dias. No minuto em que isso começa a acontecer, você é tirado do Egito por meio desses sinais e maravilhas. O Egito poderia estar na América, poderia estar no Egito, poderia estar na África, poderia estar na China, em qualquer parte do mundo quando esta história de salvação atingir você e você for trazido para fora. 3 anos e meio, ou um tempo, vezes e meia vez. Estou lhe contando o que sei por experiência própria. Não estou teorizando, não estou especulando, apenas contando exatamente o que aconteceu comigo. E não difiro de ninguém, exceto neste aspecto. Aconteceu comigo. Mas isso não me diferencia e me torna alguém melhor. É simplesmente que terminei a viagem, só isso, e comigo a morte acabou. Esta pequena vestimenta simplesmente desaparecerá. Mas não volto mais, só isso. Mas não pense nem por um segundo que fui selecionado no sentido de ser melhor, porque só existe Deus, que está simplesmente despertando. Mas quando eu vou, não há lugar para ir, a não ser para meu Pai e meu Pai está em nós. Então sempre que isso acontecer e você me procurar, me procure lá. Agora alguma pergunta, por favor? Pergunta. Você poderia repetir novamente, por favor, o que disse sobre, ainda não subi ao Pai? Não me toque, pois ainda não subi. Resposta. Certo. Maria, no livro de João, é o final de João,
acho que é o capítulo 20. E aqui ele se volta para Maria e diz a ela: Não me segure, algumas traduções dizem. Não me toque, mas alguém tem não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes isto. Que subo para meu Pai e para vosso Pai, para meu Deus e para vosso Deus. João 20 versículo 17. Bem, aqui, se eu subir ao Pai no verdadeiro sentido da palavra, não poderia estar falando com você agora. Porque ninguém poderia então ver que se eu ascender ao Pai, eu sou o Pai. E ainda assim estou falando com você, você me veria, e ninguém pode ver o Pai, exceto o Filho. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Mateus 11 versículo 27. E esse filho é Davi, é preciso Davi para revelar o Pai. Então, se você está olhando para mim, essa coisa chamada névoa, um pedaço de barro que, amanhã, vai virar pó, isso vai virar cinzas, e se você pensa que é ele, então você está errado. Sou apenas uma testemunha. Eu testemunho a verdade das Escrituras. Mas quando eu partir deste mundo, retornarei para meu Pai, e eu e meu Pai somos um. Então, não me segure. Não me retenha. As pessoas dirão: Bem, deixe-o viver mais. Deixe-o permanecer no mundo por mais tempo porque precisamos dele. Não me segure. Não me segure, deixe-me ir para meu Pai. Tendo testemunhado a verdade das Escrituras, então deixe-me ir, pois estou ascendendo para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Então acredite no meu testemunho. Prestei testemunho da veracidade das Escrituras, por isso não me impeça. Ela iria detê-lo, o mundo iria detê-lo e perpetuá-lo aqui no mundo, enquanto o pequeno e velho corpo ficava cada vez mais fraco, até que finalmente eles o desprezariam, aquele que testificou a verdade das Escrituras. E então, deixe estar. Deixe ele ir. Mas quando ele vai, para onde ele vai? Ele vai para o Pai. Onde está o Pai? Em você. Onde está o Deus? Em você. E, portanto, se ele for, onde você o procuraria? Ir para Barbados para encontrá-lo? Você não o encontrará lá. Você vai a alguma igreja, algum lugar sagrado para encontrá-lo? Você não o encontrará lá. Você poderia encontrá-lo em um bar, enquanto saboreia um bom martini, e meditando consigo mesmo, e ele falaria com você. Porque ele também, enquanto estava na terra, gostava de um martini. Então isso é Escritura. Todo o vasto mundo se desenrola em nós. E quando alguém parte tendo cumprido as Escrituras. Se você não cumpre as Escrituras, você não vai para o Pai. Sim, você os encontrará no mundo para o qual irá se não tiver cumprido as Escrituras. A morte não é morte. Posso lhe dizer que nada morre, e nada neste mundo morre. A florzinha que floresce uma vez floresce para sempre. Não morre de jeito nenhum. Nada morre. E assim, a morte aqui não significa morte, significa apenas uma mudança de cenário. Mas você está num mundo tão real quanto este, tão solidamente real, passando por experiências. Mas quando você cumpre as Escrituras, você deixa o mundo da geração e da morte e retorna ao Pai. E voltando para o Pai, você volta para o único Deus. Portanto, não se contenha. Ele disse: Não me segure. Eu ainda não subi. Se posso falar com você, então ainda não subi ao Pai, porque se eu tivesse subido ao Pai, você não poderia me ver. Pois ninguém pode ver o Pai senão o Filho. Como lhe foi dito no versículo 18 do capítulo 1 de João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito,
no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Somente se o Filho revelasse o Pai você poderia saber que você é o Pai. Mas se alguém lhe disser enquanto você fala com a pessoa que ele é o Pai, não acredite nele. Porque, quando você realmente vir o Pai, você só o verá na presença do seu Filho que te chama de Pai. O sentimento que toma conta de você quando isso acontece é o do ancião dos dias. Você não é uma coisinha aqui na terra, você é o ancião dos dias, quando esse Filho te chama de Pai. Não consigo descrever. Você é apenas o ancião de dias quando Davi está diante de você. Davi o chama de Pai, no cumprimento do Salmo 89. Você cumpre a Escritura. Encontrei Davi. E ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então aqui, eu lhe digo que este mundo existe para terminar no cumprimento de um livro, e o livro é uma escritura. Obrigado. Agradeço por vocês chegarem até aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos áudios, assim o YouTube levará esses conteúdos a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.